Mas o Sempre. começo é bem interessante. No Sentes, você descobre muita coisa que você não sabia sobre o que a empresa faz, sobre a empresa, sobre o que ela faz e sobre o como que o trabalho da Petrobras influencia em tudo que está ao nosso redor. Aí você começa a entender É um quebra-cabeça. você começa a entender a importância do que você faz para a sociedade como um todo. E aí você consegue enxergar a importância do seu trabalho, que para mim é extremamente importante isso. E aí, isso para mim foi fantástico, assim, no Sempre ter essa abertura. Maneiro. Massa, Mas o boa. começo é bem legal. Bom, só para a gente tentar contextualizar aqui, quando você entra na Petrobras, você tem o curso de formação. Ambos, vocês dois fizeram o curso de formação. Na sua época foi quanto tempo, Soraya? 6 meses. 6 meses. Acho que hoje ainda dá 6 meses, eu acho ainda, né? Pelo menos de operação, acho que estão em torno de 6 meses ainda também. Eu acho que é 6 meses ainda. É. O de engenheiro de nível superior varia, né, o D'Amico? Aí é bastante. Produção, administração, tem uns que são 3 meses, engenheiros ali são uns 6 meses, processamento talvez 8, mecânico uns 10, 11 e petróleo são 12, né? Acho que é o mais longo, o petróleo, É. correto? Petróleo, ele é 1 ou 2 meses maior do que o da mecânica, e isso varia um pouco se você tiver vivencial ou não. Eu da mecânica não tive, mas tem época que já teve, Uhum, mas o uhum. meu perou 11 meses ali, foi morte de grandeza Ó, boa. E o petróleo e um pouquinho nesse maior. período aí, 100% do salário sendo pago. A pessoa pergunta, pô, recebe no curso de formação? Porque tem algumas empresas que não, né, não é pago no curso de formação. Na É, Petrobras, uma 100% do coisa salário. que o meu coordenador e até meus professores faziam questão de falar com a gente, era que: "Olha, vocês aqui são meus colegas de trabalho. A sua função na empresa hoje é estudar, mas você é um funcionário da empresa. Então, assim, a É, empresa te colocou numa posição de estudante, mas você é funcionário Petrobras. Então, assim, recebe o salário normal, tem benefícios, tem VR, tem férias não tem, porque é curso de formação, não tem tempo ainda, né. Mas quando acabar o curso, você já vai poder tirar férias depois, quando cruzar um ano. É um ano a partir da data de admissão, não da data de conclusão do curso. Então, assim, você é um colega de trabalho, mas você está na posição de estudante. Então isso é uma coisa que as pessoas realmente perguntam. Boa. E aí, ô Soraya, você falou, comentou que chorou, né, nesse período, quando descobriu que não iria trabalhar no mercado. Como é que se dá essa escolha? Como é que você soube? Como é que você pode escolher, não pode? Como é que é esse processo de saber onde você vai trabalhar depois do curso de formação? na minha situação foi muito diferente do que é hoje, né. Eu vou falar como Uhum. foi minha situação e como é hoje, segundo Boa, colegas que boa, entraram. Na boa. minha época, eles pegaram, e colocaram, me entregaram um ASO, né, e em cima tava a sopa de letrinha que a gente chama, né, que era o nome da minha agência como um todo, e aí em lápis. Aí eu não entendi nada, eu falei assim: que é isso, gente? Isso aqui é trabalhar embarcado?" Aí o pessoal: Compartilhado, isso aqui embargado. "É". Ninguém sabia muito mais ou menos. Aí eu perguntava para um, eu comecei a perguntar desesperada, perguntava para um, para outro, aí tinha um cara do RH, ele: "Não, eu não sei o quê, não, esse aqui é a gerência que foi designada". Eu falei: "Como que você não sabe? Como que você não sabe? Você me designou". Aí Desesperado. eu desesperada. Aí teve um colega que falou: "Soraya", acho que ele estava em uma outra que não era embarcado também, ele falou: "Soraya, isso aí não é embarcado". Eu falei: "Nossa", para mim aí parece que me bateu um gelo na minha cabeça, sabe aquele de nervoso, quando sobra uma quintura na cabeça, assim, fiquei desesperada, falei: "Caraca, e agora? Que eu faço?". Tipo, como fosse que acabasse o meu mundo, assim, porque eu estava com uma expectativa para outra coisa. E aí eu falei assim: "Eu vou sair". Assim, não falei, mas eu pensei, né. Falei: Aham. "Gente", aí eu comecei a chorar, né, porque eu sou dramática também, mas assim, comecei a chorar, chorar. Aí o pessoal: "Não, calma, Soraya, vai dar tudo certo, vai ser bom também". Aí, só que a maioria não embarcou, acho que foram 9 só que ficaram em gerências que embarcavam. E aí a gente começou a juntar, fazer amizade, sabe. A gente já se conhecia por WhatsApp, mas não pessoalmente. E aí eu fiz bastante amizade com as meninas, mais especificamente com 4 meninas, né, 5 comigo, que a gente formou um grupo chamado Petroletes, e a gente morou juntas lá em Macaé, em Rio das Ostras, depois em Macaé.
A gente é amigas até hoje, foram minhas madrinhas de casamento e tal. Então, assim, uma coisa boa que a gente leva é isso, né, também. E aí eu fui me acostumando, foi uma questão de aceitar. E aos poucos eu fui vendo que a gerência que eu trabalhava, eu embarcava esporádico, mas eu embarcava pouco. E eu tinha que morar em Macaé, né? E aí era um outro problema, porque assim, eu não tive intenção, a minha expectativa não era nada disso, não imaginava, não tinha estudado, não tinha em relação a isso, né? E aí eu tive que me mudar para lá, numa cidade que eu não conhecia ninguém, que não tinha família, meu marido aqui no Rio. Então, foi bem difícil no início. Mas, assim, parece que foi muito mais tempo, mas eu só fiquei lá 2 anos e meio. Eu vim. Caraca, Mas assim, cara, parece que foi a maior parte do tempo foi lá. Porque foi sim. tão dolorido para mim, sabe? Assim, e eu não via momento que eu consegui sair, eu tentava e não conseguia, pedia para sair, tinha que conseguir alguém para trocar no lugar. Então foi difícil, mas depois eu saí, deu tudo certo. Inclusive na gerência que eu estava, acontece muito isso, na Petrobras tem muita reestruturação. Então, eu fui a gerência que eu estava, ela absorveu uma gerência que é do Rio, então aí eu consegui vir para cá. Continuei na gerência, era uma gerência que eu gostava das pessoas, eu gostava da atividade, era uma atividade de meio ambiente. Então, eu gostava muito da gerência e das pessoas, Uhum. principalmente. Então, eu queria ficar ali e eu já estava até desistindo de embarcar. Era uma fase tipo assim: vou embarcar esporádico, estou gostando de fazer o que eu faço. E aí aquilo foi meio que adormecendo, mas não morreu. Entendi. E, e aí foi mais ou menos isso. Eu ia comentar uma outra situação. Ah, tá. Que eu falei, esse foi um processo da minha época, de mais de 10 anos Uhum. atrás. E agora é hoje, né? Hoje, o que o pessoal fala que entra, tem um processo eu não sei se seja logo no início, quando recebe, que faz o ASO e tal, ou se acho que é no período do curso de formação. Então, aí é apresentado as vagas. As vagas elas já existem antes do o curso o concurso ele abre com as vagas, né? Com as pretensões de vagas. Só que ninguém sabe qual é. Então, no curso de formação, isso é explanado para as pessoas que passaram. Ó, as vagas são para tais locais. E aí, se eu não me engano, é a gerências, eu não sei se é a própria UP ou é a gerências que apresentam o que cada gerência faz. Gerência. E aí eles expõem. Foi assim também contigo, amigo? Comigo foi na minha turma foi no final do curso. Cada gerente que recebeu algum candidato, ele vem aqui ou ele manda alguém, né? E essa pessoa, ou seja, a própria gerência apresenta o trabalho dela. E aí depois Isso, nós candidatos nos candidatamos para aquela vaga e aí tem isso, uma entrevista entre candidatos e gerentes. Tem as entrevistas, candidatos fazem uma lista de prioridades, gerentes fazem uma lista de prioridades e o RH faz o Tinder das vagas. Aí começa a isso. brincadeira. Aí Aí tem casa, uns, casa. aí tem uma lógica, vários critérios. O RH ele explica como é que funcionam os critérios. Eu não vou entrar aqui porque é meio complexo, é meio confuso e eu ficaria 2 horas falando. Mas tem uma lógica lá que você consegue ver e até depois consegue auditar para ver se isso realmente aconteceu. E tem o Tinder das vagas, mas assim, você só escolhe no final do concurso, né? No começo não, e não é muito escolhe, né? Tem a questão do gerente te aceitar e você botar o gerente como prioridade. Mas Eu, eu, Né? é o match Oi? da Petrobras, é o Tinder, não, o match Eu chamo de é o Tinder das Tinder. vagas. É o É. Tinder das vagas ali. Recentemente, Sim, cara, porque da minha época foi muito ruim. Eu digo, por exemplo, o então, perrengue que a senhora passou. A gente só sabia para qual vaga se candidatar porque eles vieram e falaram pra gente o que cada vaga faz na máquina Petrobras. Então, assim, alguém que queria embarcar, pô, a pessoa quer embarcar. Se colocar Reduc, tá ferrado. Nunca vai embarcar se botar Reduc como prioridade, né? uhum, Vamos ser honestos. É outra É. oportunidade que a Reduc dá, não é um embarque. Então, assim, uhum. isso deu um norte bom pra gente, assim. Eu lembro É, que eu fui chamada, eu estava na gerência anterior, antes de vir para Búzios, eu fui chamada junto da minha antiga gerente de linha para poder apresentar a gerência. Eu lembro que eu fui apresentar, era para um grupo. uhum.
Mas eu acho que eu acho que não era nem um grupo de TS, era um grupo de engenheiros mesmo. Eu acho que era engenheiro de equipamentos para apresentar a gerência. E eu fui apresentar, falar sobre Sim, os processos, tá. participei dessa Eu vou etapa. até comentar, eu acho que recentemente, nas últimas turmas de nível técnico, a de 23.2 agora, de nível técnico, tá? Eu ouvi dizer que mudou, porque eu conversei com alguém que entrou recentemente, e agora parece que de nível técnico, o que está influenciando a escolha é a nota do concurso. Já teve anos que a nota do curso de formação foi usada como critério de Isso, escolha. Já teve anos que não teve escolha, como no caso da Soraya. Já teve anos que foi o match, e para nível técnico, parece que em alguns de formação na última turma agora, foi o critério do curso, da nota do concurso, ou seja, a nota do concurso gerava a classificação e você podia escolher. voltou aos primórdios. Voltou Mas de Voltou aos primórdios, primórdios. né? antigamente, bem antes de mim, era assim, era sempre por nível de É. concurso. E eu esperava isso. Eu falava, gente, não, Aham. vai ser porque eu tinha ficado ali em 7º lugar. Eu falei assim, a vaga de embarcado vai ser minha. É, Errei. exato, exato, exato. Mas de nível superior, todas as pessoas que eu conversei de todas as turmas, foi o match das vagas ali. Legal. Que aí não é nota do concurso não influencia, nota É. da curso de formação Nem também não do, influencia, o que foi nem do é, curso. Mais nada. justo, cara. É, Eu acho bem justo isso, porque assim, o cara conhece, consegue ver a expectativa daquela pessoa que está entrando. Porque às vezes direciona uma pessoa por questão do que o cara ficou em primeiro ou segundo, mas não é o perfil do cara, o cara não quer, entende? Aí colocou, o cara fica mal na gerência. Então, assim, é, já é uma ação do RH muito bem posicionada de estar fazendo isso para poder colocar as pessoas em lugares bons e também para gerências terem profissionais ali numa área que estejam trabalhando com prazer, né? Fazendo o que gostam e tal. Inclusive, eu conversei recentemente com o meu gerente, meu líder, e eles falaram que um dos fatores que mais influenciou para me colocar como candidato foi o interesse que eu demonstrei na vaga. Então não é só a questão da nota, porque eles nem souberam qual é a minha nota, eles tipo, quão interessado você está em executar a função que ele apresentou. Então, assim, isso que você falou foi tipo, direto, assim, foi bem, bem verdade. Eles eu acho que querem mesmo que as pessoas estejam bem satisfeitas, porque exato, aí exato. tudo anda, entende? Aham. Eu acho que a questão de nível técnico, eu acho que principalmente para cargo de operação, por exemplo, eu acho que eles mudaram esse critério para agora concurso, para ficar objetivo. Como envolve muito embarque, né, tem pessoas que, pô, você ganha mais, você ganha menos, enfim, tem questão envolvida ali. E aí eu acho que para tirar qualquer critério de subjetividade que possa interferir em algum processo seletivo, talvez eles voltaram para um critério mais objetivo para tentar, né, dar essa transparência, entre aspas, eu diria, né? Só para elencar isso dessa forma. Pode ser. Estou falando justificativa do que eu acho, porque que voltou para esse modelo de concurso, né?